Bem-vindos a mais um episódio do Avenida Brasil Podcast, nosso 4º episódio. Meu nome é Wendel Bernardes e Glaucio Carvalho. Lembrando que tudo passa por aqui. Falando em tudo, que tema é esse, amigo? Olha, rapaz, vou te falar, hein? Eu tô entusiasmado, cara. Tô bastante entusiasmado. É isso aí. Antes da gente chegar pro tema, da gente falar sobre o tema, quero lembrar a você que nós estamos em todas as plataformas de streaming. Siga a gente em qualquer plataforma para você ouvir o nosso programa, tá legal? E lá você vai procurar por Avenida Brasil, tá legal? No Deezer, Spotify, SoundCloud. E a gente também tá no nosso canal do YouTube e lá você vai ativar as notificações, né? Clica no sininho, se inscreva para você receber o nosso material automaticamente. A gente lançou, você recebe, tá bom? Show, faz isso, velho. Pessoal, faça isso. Segue a gente, hein? É isso aí. Então, cara, o tema de hoje é um pouco tenebroso. Cara, é um papo difícil, né? Mas muito divertido. Eu adoro, velho. Eu adoro esse negócio, né? Desse tipo de tema. Bom, a gente vai falar sobre o que te aterroriza, o que traz medo. É uma história mais tenebrosa hoje. Rapaz. Olha, várias coisas podem, né, aterrorizar, né? Exatamente. A gente tem aí, né? Vai desde filmes até uma simples barata, né? Tem gente que tem pavor de barata, Eu tenho né? pavor de ficar sem dinheiro. Tenho. Eu acho que esse pavor tem muita gente também. Eu acho que cara. todo mundo tem. Deve é ter um terror, nome. né? É um terror. É um terror. Deve ser algum tipo de fobia. Não sei, dólarfobia, realfobia. Moneyfobia. Moneyfobia. Eu preciso muito de dinheiro. Mas fala pra gente, cara, o que dá medo em você? Você deve ter certamente... lembrando agora aí alguma coisa que já te deu medo, uma história que a tua família conta, um filme de terror que você viu, uma série, alguma coisa que te amedrontou, uma cena do dia a dia, vai que você presenciou alguma coisa. Essas histórias esses causos, né? Diários aí, cara. Olha, e vou te falar, hein, cara. Existe uma parada muito, muito interessante, né? Porque muitos filmes, né, se basearam em fatos, né? Em situações reais, né? Pra poder criar uma expectativa de medo no ser humano. O medo é uma coisa interessante. O terror, né, que é gerado em cima disso é uma coisa bem interessante, né? E a gente tem os filmes já que começam já com essa pegada, né? Então, o filme, ele... a história de terror, ela foi sendo contada ao longo dos séculos, né? E aí, a gente sabe que o homem tem a tradição oral, né? Como você falou dos causos, né? A sua avó contava, a sua mãe contava, seu bisavô contava. E aí, em tempos imemoriais, o homem contava muita coisa, né? E aí foi sendo documentado, viraram livros, e os livros viraram filmes. Agora, eu vou te contar um negócio, meu amigo. Quando aparece daquele filme de terror sinistro, baseado em eventos reais, baseado em fatos, eu falo assim, não é possível que esse negócio aconteceu com alguém. Cara, não é possível. Cara. Que mundo que a gente vive, mano. O mundo real é muito assustador, cara. Cara, mas assim, né? Tudo que é trágico é cômico, né? Então a gente, partindo desse princípio aí, né? A gente tem aí um histórico de um filme, né? De vampiro, por exemplo, que foi um dos primeiros, assim, acho eu, né? Que um dos primeiros filmes que seguia a esse tema, que era A Dança dos Vampiros, do Roman Polanski. Roman Polanski, um diretor super polêmico, mas é uma obra de arte esse filme. É divertidíssimo. Cara, E ele começou a meio que levantar a bandeira de que o terror, ele pode ter uma veia mais engraçada, mais divertida. Sim. E é um filme super cômico. E aí, bem depois do Roman Polanski, bem mais pra cá, né? Os filmes de terror ou séries, enfim, eventos cinematográficos começaram a ter baixo orçamento, e aí começou a ficar engraçado, né? Porque você via pessoas morrendo com sangue jorrando, aquele negócio era tão mal feito que as pessoas riam, né? Não, e assim, a maquiagem também era uma coisa que ficava assim, pô, beirando o esquisito, né? Sim. Tipo assim, o irreal, cara. Pô, sabe, quando vê os mortos-vivos lá, sim. Né, você, cara, não dá pra acreditar. Na verdade, eu acho que eu ria mais. Inclusive, até uma história, cara, que eu fui
pro cinema, né? E fui ver, né, A Hora do Pesadelo no cinema, né? É um clássico. Cara, então eu tava lá assistindo e, pô, de repente sentia tanta cena assim tão absurda no filme que tinha uns galalaus lá, uns caras de maior idade, os caras começavam a rir. Ah, meu Deus, que mentira isso! Ah, meu pai! Cara, ai, meu, tá com medo! E ficava gritando tanto no cinema, cara, que o filme, ao invés de causar terror, a gente mais ria com isso do que se aterrorizava, né, bicho? Então. Ah, fulano não consegue escapar dele, cai toda hora, e toda hora era sempre a mesma coisa, vai fugir, cai, né? É sempre a mesma coisa na história de terror do passado. Tem horas que você fica com raiva do protagonista, porque tu fala assim, quem é que em sã consciência abriu a porta pro demônio entrar lá no filme de terror? Tem isso, né? Aí tu tá sozinho naquela cena. O telefone toca, tu vê um vulto. O que você vai fazer? Você vai abrir a janela pra você ver o que tá lá fora. Quem é que faz isso, amigo? Você vê um vulto? Você tranca no banheiro, irmão. Né? Você começa a cantar Segura na Mão de Deus. É verdade, cara. É isso. Você acende um negócio de vela. Você não vai abrir a porta pro demônio. Quem é que faz? Aí vai o cara lá. Geralmente os protagonistas vão lá e abrem a porta pro cara entrar. E aí morre. E aí no final tu fala assim: quem é que tá certo? O demônio que matou. Cara, pediu, né? Amigo, não tem jeito. Não, aí se torna engraçado. Realmente, cara, eu vejo esse tipo de coisa assim, eu começo a rir. Né? Tu vê assim, aquela cena que a pessoa, ao invés de procurar um descampado, procurar algum lugar, não, vai pra dentro, tipo assim, procurar o que tá acontecendo. E vai assim, né? Vai abrindo a porta e sabe, essas paradas assim. E a pessoa vai criando e vai passando aqui, de repente encontra a coisa esquisita, né? Aí, pô, sai correndo. Cara, o que queria essa pessoa com isso? Partindo do princípio que a família sai de uma metrópole e tal, de um lugar super habitado, e vai pro meio de uma floresta, numa casa lindamente sombria, e fala assim: seremos felizes nesse lago abandonado e tal. Só que não sabe que já existe alguém morando naquela casa, já tem a criatura que mora ali dentro. Você vai fazer o quê? Nada. Você vai entrar, vai dar uma pintura e de noite tá lá o quê? Um poltergeist, né, dando um susto na sua filha. Mano, cara, é igual, isso aí me arremete o seguinte: é igual o Airbnb, né, bicho? Você já tá na casa. O terror já tá ali, né, cara? Já tá na casa, bicho. Você só alugou um quarto. Não, eu uso o Airbnb, eu tô brincando. Pelo amor de Deus, vai ter gente agora falando assim: meu Deus, será que aquele negócio que eu passei, será que foi fantasma, poltergeist? Se for, deixa escrito aqui no canal pra gente, tá, pessoal? Conta a sua história de terror que a gente quer saber. Falando em histórias de terror, cara, o terror sempre foi assim, cult, né? Você gosta de terror ou não, ele é um filão mercadológico enorme. Eu não sei o que acontece no ser humano que ele gosta de passar medo, gosta de passar susto. É por isso que eu entendo as protagonistas que vão lá e abrem a porta pro troço ruim entrar, porque a pessoa gosta disso. As séries de terror e fantasia, tenebrosa, sombrias e tal, tem feito muito sucesso, arrecada milhões todos os anos. Agora, com a história de pandemia, né, os números estão um pouco diferentes, né, mas assim, todas as vezes que as grandes indústrias, né, as plataformas de streaming lançam alguma coisa nova, é uma corrida. Eu mesmo acabei de assistir, maratonar uma série agora maravilhosa pelo Amazon Prime, que é a Them. Até recomendo, é uma ótima série de terror psicológico e tal, que é um outro filão, que não é mais aquele filão do susto, né? Você abre e tem um fantasma ali. O terror, ele tá na situação e tal. E é uma outra vertente de terror que tá vindo com muita força e tudo mais. Tem gente que não gosta não, que torce o nariz, diz que não entende o que aconteceu e tal. Mas se você for olhar desde o começo, é bem interessante. Você gosta? Filme de terror, você curte? Então, cara, eu curtia bastante, né? Quando garoto, engraçado que... engraçado não, né? Mas... não era engraçado porque se reunia, tinha, assim, Semana do Terror na TV. Não sei se você lembra disso. Aí ficava meu pai, minha mãe e mais meus irmãos, né? A Band, então, tinha Contos da Cripta. Exato, Contos da Cripta, tinha essas paradas todas. E aí, cara, eu me lembro, assim, do seguinte, né? Era depois pra sair.
Né? Tipo, dia seguinte, a gente assistiu ontem o filme de terror. Aí, pô, a gente tava na rua, né? Brincando lá, eu e mais meus 2 outros irmãos, mais minha irmã, todo mundo na rua, né? E a gente morava numa casa, bicho, aonde a varanda era enorme, assim, até chegar a casa, sabe? Era distante, bicho. Era bem distante. E aí era o seguinte, né? Tinha que fechar o portão. O último que entrasse tinha que fechar o portão. E aí, cara, quando a gente começava a ver, né? Ir pra casa, e a gente atravessava, tipo assim, correndo, né? Pô, do lugar totalmente escuro, né? Atravessava ali aquela parte do terreno, né? Sim. Totalmente escuro, passava correndo ali. Aí, cara, era uma briga na hora de ir embora pra ver quem ia fechar o portão. A gente disputava, saía correndo. De repente tava falando assim com os amigos, de repente a gente saía correndo, porque a gente via que ou minha irmã ou meu irmão mais velho tinha entrado e a gente tava na rua ainda. Eu falei assim, não vou fechar o portão, não. Você era o mais medroso, não? Não, cara, assim, eu era. Eu ia até, eu falei, cara, vou bater palma pro cara que não era mais medroso. Assim, eu aprendi a perder o medo. Hoje eu, me sinto muito tranquilo com relação a isso. O seu medo. Exato. Mas também, pô, meus irmãos e os amigos de rua, meu tio também, cara, eles prepararam a gente pro terror, né? Que olha, eu vou te falar, cara, eu sou preparado, porque o que eu passei na vida, cara, com relação a isso... Mas assim, eu acho que terror e medo, que são coisas que se misturam, são diferentes, mas são coisas que se misturam. Tem gente que tem medo de coisas, como você falou no comecinho, absolutamente aleatórias. Tem gente que tem medo de palhaço, tem gente que tem medo de barata. É verdade, cara. Tem gente que tem medo de galinha. Rapaz. Eu não acredito. Cara, bicho, tem que não é medo e terror. Ele é terror, bicho, sabe? Chega a galinha perto, sai correndo e gritando, né? Tira daqui! Pelo amor de Deus! É tipo essa vibe mesmo. É um bicho que nem oferece tanta, né? Assim. Não, se fosse o galo, né? Ver que aquelas esporas pra machucar, tudo bem. Mas a galinha, cara, nem bica a bica, velho. É muito bom, cara, saber que não, é muito bom saber. Talvez não. É porque o medo não é meu, é seu. Então é bom saber, né? Mas no meu caso, cara, se eu sou um cara que sou mais tranquilo em relação a medos. É mesmo. A não ser que sejam alienígenas. Aí a gente fala de outros assuntos, entendeu? Rapaz, olha, tem os filmes e tem histórias, né? Tem. Imagina aquela situação que o pessoal narra aí, né? Que até virou filme, né? De você estar dormindo, de repente você sente uma coisa esquisita acontecendo. Segura na mão de Deus. Você abre o olho, aí você vê aquele ser com o olho preto grande. Não, Glaucio, isso não existe. Isso são coisas inventadas. Isso é coisa de... cara, você acordar com aquela presença, cara. Deus me livre e me guarde, cara. Todo dia eu faço a minha oração linda antes de dormir. Falo Jesus Cristo. Fala pro alienígena ir pra casa do vizinho, pra ele errar o endereço, né? Se o cara me der super normal isso. O quê? Você é doido. Você acordar com alguém te olhando. Não. Né? E se tiver 1,20 m. Ou você casou com um anão, ou você tá sendo, né? Tá com contato. Que loucura, não é normal, não. Cara. Não, eu acho que além disso, cara, tem essas histórias de escola também. Eu acho que é uma coisa que marca muito, né? Marca e acaba virando lenda urbana, né? Por exemplo, quem é que nunca ouviu falar da loira do banheiro? Eu acho que é um clássico. Rapaz, olha, eu vou te falar, eu nunca entendi por que os adolescentes da minha escola, lá os de 16, 17 anos, falavam assim, né? A loura da escola, a loura do banheiro tá aí, tá em qual banheiro, tá em qual banheiro. Eles queriam pra lá. Eles queriam ir lá pra loira do banheiro. Eu queria fugir do banheiro. Eles remetiam aquela loira tal, super sensual, iam lá pra trás. Mas olha só, tu sabe que a história da loira do banheiro, ela é baseada numa história que aconteceu no Brasil. Por exemplo, existia uma mulher chamada Maria Augusta Oliveira, de 26 anos, que era do interior de São Paulo. Se não me engano, Guaratinguetá, tá? E ela era uma mulher, assim, jovem, bonita, loira, né? E ela acabou tendo que se mudar pra França e tal, numa situação de casamento. Voltou ao Brasil, né? Por uma outra questão ainda. E a casa dela acabou virando uma escola. Ela faleceu e a casa dela virou uma escola e pegou fogo.
E aí, a partir dessa história toda, dizem que ainda hoje, nas escolas ou naquela escola, enfim, a loira do banheiro pode ser vista perambulando pela escola. E aí isso virou lenda urbana, começou naquela escola lá atrás, lá no interior, e aí agora já tá por aí no Brasil inteiro, maior sucesso. Mas a loira do banheiro é velha, então? Não, então, ela morreu com 26 anos. Ah, então tá bom, pô. Então tá bom. Então tá explicado porque a rapaziada corria pro banheiro. Não, mas tem gente que gosta de velha também, pelo amor de Deus, vamos respeitar o fetiche dos outros. Cada um tem razão, é verdade. Cara, então, lenda urbana é uma parada que rodou o mundo, todos os países têm a sua lenda urbana, o Brasil também tem as suas. Além da loira do banheiro, quem não lembra do boneco fofão? Todo mundo falava que dentro do corpo do boneco tinha ali como é que fala? Um punhal preto, é verdade, né? cara, o punhal do fofão, né? É isso aí. Cara, tipo assim, eu até conheci um cara que estragou o brinquedo pra poder encontrar o punhal. Mas não estragou não, porque o fofão era feio, né, cara? Já era estragado, né? Já nasceu estragado já. Como é que aquilo vendia? Não sei. Mas vamos combinar que será que tinha, será que não tinha? Você disse que o seu amigo não tinha, né, no dele. No dele não tinha. O dele já era pirata, ele já comprou, sabe? Deve ser paraguaio, né? Pois é, comprou em outro lugar. Lá garantia sou Joe. Fofão não veio com a adaga negra lá dentro. Outra coisa que é muito difundida, e isso não é só do Brasil não, é América Latina, é o mito do chupa-cabra. Ah, cara, isso aí me causou um pouco de medo. É sério? É sério, cara. Pô, imagina, né? Perto de campo de futebol, né? Onde eu morava, era um condomínio com uma área de mata, né? Em volta. E, cara, vou te falar, tinha dia que eu subia, né? Pra ir pra casa à noite. E, cara, imagina, eu fiquei meio pilhado nesse negócio de sair do meio do mato ali, sabe? De sair dos morros ali. Vinha um ser, né? Esquisito. Não ia, amigo, não ia aparecer, cara. Mas eu acho que ele tinha preferência mesmo, era por vaca, galinha. Bichos mais apetitosos do que você, eu acho. Eu sou muito magrinho, cara. No meu caso, ia fazer a festa, tem que ter uns 20 chupa-cabra. Cara, eu acho, de verdade, que isso virou meio que cultura pop. Além de lenda urbana, virou cultura pop. Porque se ligava nos programas de televisão... Cara, é verdade. O que tinha de gente falando sobre os chupacabras que viu... Tem documentários em canais sérios, né? Do Discovery, né? Net Geo. Acho que tem lá. Eu acho que eu vi alguma coisa assim. Muito sérios. Um canal que fala que viu chupacabra, amigo, não pode ser muito sério. Entendeu? Não, então, existem outros mitos também. Você já ouviu o mito do mito não, né? A lenda urbana do Opala Preto. Então, cara, falavam pra mim isso na escola do Opala Preto, né? Que ia passar. Exato. E aí a gente tomou ojeriza de qualquer Opala, né? Um carrão, né, bicho? Carrão. Mas... realmente na época de escola a gente saía da escola, sim, né? Direto pra casa com medo de encontrar com esse Opala Preto. Cara. Eu acho até que teve uma novela que adaptou essa história de alguém que matava com o Opala Preto, que matava as vítimas e atropelava e tal. Acho que, eu não sei se o mito veio daí ou se isso adaptou o mito pra dramaturgia, né? Pô, agora tu quase me fez lembrar daquela história daquele filme de terror do carro que matava, cara. Nossa, tinha um Cadillac assassino, não vou lembrar o nome, cara. Carine, não. Era o nome de mulher, por quê? Que o cara era apaixonado pelo carro e o carro era apaixonado pelo cara. Foi uma... Putz, cara, que filme, tinha que ser nome de homem, de verdade. Então, além do chupacabra, do Opala Preto, do Fofão, tinha a história dos discos reversos. Isso aí é massa, velho. Né? Isso aí eu curti muito, porque olha, eu fico até arrepiado de lembrar. Eu tinha vários discos que eu fazia isso. Eu soltava a borrachinha, né? Que prendia o motor do disco. Sim. Para poder, né, liberar... Voltar ao contrário. Pra voltar, eu voltava na velocidade ali que dava pra ouvir. Aí, pô, tinha alguns discos ali que eu testei e realmente as mensagens eram esquisitas, velho. É mesmo, cara? Era. Eu tô te falando que o ser humano gosta de sentir medo. Por que o cara danifica o próprio toca-discos pra ele sentir medo, né, cara? Como é que pode isso? Não, era pra mostrar pros amigos ainda. Ó, tá vendo? Tá escutando esse negócio aí? E tinha muito isso, né? Não, e o interessante é que o disco Papo é Pop do Engenheiros do Havaí, né? Eles gravaram uma faixa que isso, quando na época isso virou uma moda, né? Virou
virou uma coisa que todo mundo queria saber, todo mundo... Eles gravaram uma faixa nesse disco, em que eles gravaram de trás pra frente, e quando você botava pra ouvir, né, aí o Humberto Gessinger, né, virava e falava assim, né, por que você tá voltando esse disco de trás pra frente? O que você tá querendo ouvir aqui? Que louco! Deve ter de gente agora procurando, né, por aí dando Google pra procurar essa parada, mas é real. Isso é verdade. Mas eu tinha o disco do Sérgio Malandro, da Xuxa, já tudo que todo mundo fala. Sérgio Malandro já era terror desde essa época. Que loucura. Cara, então, além dessas paradas do disco ao contrário, que a gente já falou, tinha também a Gangue dos Órgãos. Quem não lembra disso? A história de assumir uma criança pra roubar os órgãos e tal. Isso, cara, eu lembro, eu era adolescente já, e aí tinha uma menina da escola que ela sumiu. Certo. Ela não sumiu porque... Calma, ela não sumiu por causa do carro. Não sumiu. Ela desapareceu assim e... Poxa, eu tenho 46 anos e quando eu era moleque, tipo 15 anos, não tinha história de celular. O contato, o contato não era tão fácil, não né? Não era. Não vou ligar pra professora, a mãe às vezes não podia, madrugava, ia pro trabalho, a gruta sumiu. E aí, foi na semana que o pessoal começou a falar no meu bairro que estavam sumindo crianças e tal, não sei o que. A gente começou a falar, meu Deus, ela sumiu. E quase a gente... igual o Velho do Saco essa história também, né? Velho do Saco é outra também lenda urbana. Hoje em dia, Velho do Saco é pedofilia. Mas na época não era, não. O que acontece, cara? Eu lembro, mano, que a gente fez um grupinho de colega, a gente foi na casa da menina pra saber. E a gente ficou com muito medo da gente tocar a campainha e falar assim, o que eles vão fazer? Aquela cena de filme mesmo, né? Sim. O pessoal vai chegar e vai falar pra gente assim, sim, realmente ela desapareceu. A gente ficou achando que isso ia acontecer. Não, vocês ficaram naquela situação tipo assim, ué, ela não tá na escola há uma semana? Uma semana já? O que essa mulher fez? Quando a gente bateu, foi ela que atendeu a gente, né? Aí eu falei, que droga, acabou com a lenda urbana. E a gente descobriu que ela tava só gripada há uma semana e tal, e assim, foi um balde de água fria, graças a Deus que ela ficou bem, mas infelizmente que a gente não teve história pra contar. Logo o ladrão de órgãos e o velho do saco foram inocentados dessa história, isso, né? Aí. Cara, eu vou te falar uma outra parada que isso aqui é inacreditável. A gente tá falando de atualidade, né? Então hoje em dia, mesmo sabendo que existe muita gente que quer cair em fake news, hoje em dia você tem ferramentas para você checar se a notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Sim. Isso há muito tempo atrás, eu não vou me lembrar aqui, um jornal chamado Notícias Populares, ele divulgou uma fake news nas páginas dele. Cara, que havia nascido um bebê demônio. Sério, cara? E que esse bebê nasceu falando e tinha rabo e chifre. E aí era uma coisa, poxa, você leu isso no jornal, mano? Que? Cara. É sério, alguém viu isso? Foi um jornalista que foi lá ver, que fez a matéria? Nada. As pessoas descobriram, óbvio que era mentira e tal, mas a gente tá falando de décadas atrás, né? Isso foi difundido durante muito tempo como verdade, porque as pessoas não tinham como checar que era fake, entendeu? Mas tem uma história que eu conheço, essa história é de verdade. A minha mãe foi cabeleireira, né, durante muitos anos, né? E aí ela tinha uma cliente, né, em que estava grávida, essa cliente. Certo. E quando ela foi ter o neném, né, o parto foi um pouco conturbado e tal. Não tinha chifre nem rabo. Não tinha chifre nem rabo. Graças a Deus. Não tinha. Aí, cara, ela teve o neném, aí pegaram a criança e deram aquele processo, né, de dar na mão da mamãe e tal, né? Pra ela ver a criança. Aí a criança pegou assim, né, saiu chorando e tal. Aí ela pegou, a criança começou a parar de chorar, a criança olhou pra ela e falou assim, hein? Aí na mesma hora, na mão de Deus. Cara, na mesma hora a mulher pegou, tira daqui. Tira daqui que essa filha não é minha, não. Cara, a mulher ficou pilhada durante um bom tempo sobre isso. Doido, a minha mãe contou essa história pra gente e eu acredito. Cara, em relação à questão de história, a minha avó, a minha família do interior de Minas, né? A minha avó é uma pessoa que assim, tinha muita história pra contar, de verdade. E eu lembro dela me contar uma históra, dentre as tantas que ela contou, que ela era muito pequenininha, né?
Ela era a filha mais nova de muitos filhos que a minha bisa teve. E aí ela devia ter uns 8, 9 anos. E ela foi entregar uma ferramenta na casa do vizinho. Mas só que não é igual a sua casa, que você abriu aqui do seu vizinho, mora literalmente do seu lado. Sim. Ela andava centenas de metros, às vezes quilômetros, para chegar na casa do vizinho. E aí ela saiu da propriedade onde ela morava e foi passando, e tinha um córrego que o irmão dela pescava também nesse mesmo córrego. E aí ela disse que ela tinha um pontozinho que ela passava ali, que ela conseguia, mesmo pequenininha, passar sem afundar, sem né? afundar, sem passar por ponte nem nada. E aí ela disse que ela ficou esperando, porque parece que tinha a baixa do rio, uma coisa assim, e ela ficou sentadinha, era um machado que ela ia entregar. E ela disse que ela olhou pra cima, tinha uma pedreira logo acima, assim, ela disse que ela viu um homem nu em cima, assim, da pedreira. E aí ela, assim, tô falando da minha avó, eu tenho 46 anos, ela faleceu com quase 90 anos, eu tô falando isso aí em 1900 e bolinha, assim, 1910, 1915. Quando as coisas existiam de verdade, né? É aquele negócio, assim, você... Não, porque pros antigos existia essa essas paradas todas, né? E todo mundo viu. A realidade dela, assim, uma criança de 9 anos no interior, sozinha na mata, ver um homem completamente nu, já era terror ali mesmo. Sim. Né? E era um outro conceito. E aí ela disse que tinha uma criança nas costas dele. Que louco, velho. E a pele dele não tinha uma cor igual a nossa, assim, pele de gente. Tipo, a pele negra, a pele morena, a pele asiática. Não era uma cor natural. Ela disse que era uma pele rosada. Caramba, bicho. Sabe? Como se tivesse pintado. E aí ela já ficou com aquele medo. Ela contava isso assustada. Ela se arrepiava, o olho arregalado. E aí ela disse que o cara começou a saltar de pedra em pedra. Ela falou assim, isso não é gente, não é possível. Mano, real. Caraca. E aí ela disse que quando ele começou a descer pulando com a criança no colo e nu, e ela falou assim, não, eu tenho 3 opções. Vou esperar, volto pra casa ou atravesso aqui mesmo. Ela atravessou, pequenininha, ela disse que a água batia no pescocinho dela. Ela conseguiu atravessar, do outro lado tinha uma matazinha ciliar e ela conseguiu fugir por ali, esconder, não viu mais nada. Na volta ela disse que tem uma dificuldade para voltar, e aí ela teve uma outra realidade anos depois de uma mesma situação assim parecida. Ela casou já, né? Sim. Naquela época casava-se muito jovem, e ela tava no celeiro do meu avô. Meu avô era celeiro mesmo, ele fazia celas, bainhas de faca, etc. E também ele trabalhava colocando ferreiro, né? Colocando ferradura em animais. Beleza, ela tava no local deles lá, que era bem assim no alto, era tipo um descampado. E aí chegou um cara e ela tava trabalhando com foles. O foles era pra soprar, né? A fogueira ali, enquanto isso, meu avô... pra aquecer ali, pra trabalhar com metal. Enquanto meu avô trabalhava com metal lá. Legal. Aí o meu avô tava muito distraído, ele não olhava pra trás. Eles eram muito jovens, não olhava pra trás. Aí ela disse que apareceu um cara com um terno muito alinhado do lado dela. E assim, a minha avó sempre foi uma pessoa muito tímida, muito, na vida. E ela disse que só olhou assim pros pés. E aí ela disse que ele começou a falar com ela. E aí perguntou quanto é que seria pra ferrar porcos. Porcos? Ela falou, não se ferram porcos. Foi nessa hora que ela olhou pra cima e viu o rosto dele. E ela disse que era um rosto aterrador. E tinha uma pele rosada também. E aí ela ficou sem fala, ela não conseguia falar, ela começou a chorar. Nesse momento, ele disse uma frase pra ela, que era nem tudo que se vê se fala. Exatamente essa frase. E ele sumiu. E aí ela teve uma crise de choro. Quando meu avô viu pra trás, meu avô não viu nada. Ele olhou pra trás. O marido sempre não vê nada. Eu não entendo isso. Um homem de terra no... Né? Filme de terror, as pessoas veem as coisas. Quando chega o cara que vai fazer a parada, você viu? Não vi. Ainda não acredita, né? Não, ali, tá vendo ali, tá ali. Não, cadê? Onde? Essa coisa sua. Filme você isso, bebeu essa noite, seus psicotrópicos, você tomou. E aí ela chegou pra ele. Quando ela conseguiu falar, ela disse que tinha um homem de terno assim. Aí meu avô correu com uma faca na mão e tal, assim, pra olhar em volta. E era bem no alto e descampado. Não tinha casas próximas, não tinha nada. Cadê o cara?
Ela disse que era um... Literalmente montou no porco sem... Picou a mula, Vazou, picou a mula, montou no porco. Ela disse que sumiu completamente. E ela tem a certeza que era o mesmo cara. Caraca, bicho. Só que agora com roupa, né? Com roupa, graças a Deus, menos Imagina, mal. Não foi obrigada. A sorte do seu avô. E aí o filho dele já tinha crescido, né? Porque não foi com o filho. Ah, sim. Ainda bem. Cara, mas é um fato que as histórias, elas deixam a gente assim... aterrorizados. Você deve ter histórias de família pra contar. Se você tiver histórias pra contar, a gente quer ouvir a sua história. Claro. Conta a sua história lá na rede social, lá no Instagram, @AVBrasil Podcast, ou no Twitter. A gente tá no Twitter também. Siga a gente, fala com a gente, deixa suas impressões pra gente saber quais são as suas histórias de terror. Beleza, pessoal. Eu espero que vocês não estejam com muito medo. Não, foi divertido, foi maneiro. Né? Eu também curti bastante. Cara, tem muita história, assim. A gente tava conversando aqui antes, né? Tinha muita história, mas a gente tem que... até passamos um pouco do nosso tempo, verdade. Mas a gente tinha que mandar essa mensagem aqui pra todos, aqui, contar essas histórias. Não são todas, né, pessoal? Mas espero que vocês se divirtam também. Mandar essa mensagem, tipo, tenha medo? Pelo amor de Deus. Então, galera, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Tomara que vocês tenham curtido muito esse episódio. Então, lembrando sempre, ative as notificações, ativa no sininho para você receber sempre os nossos episódios. E é um prazer muito grande estar com vocês sempre, tá bom? Valeu! Um grande beijo para todo mundo e não tenham medo de nada. Tudo mentira.